Oi, pessoal. Eu me chamo Catiana, sou bióloga, coordenadora da Vigilância Ambiental, setor vinculado à Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lajeado. E eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o Aedes aegypti, o vetor da dengue. Então, conhecendo um pouquinho do nosso inimigo, a gente tem como tomar ações mais eficazes para combater esse vetor e evitar de contrair as doenças transmitidas por ele. Então, vou passar aqui a minha apresentação. Vocês vão observar um pontinho azul na tela, que é só o meu mouse se mexendo por ali. Então, a Aedes aegypti ele é um mosquito que tem origem no Egito, na África, tanto que o seu nome significa Aedes, odioso, em grego, e Egipte, do Egito, em latim. Significa odioso do Egito. E ele vem se espalhando desde o século XVI pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta, que são áreas com temperatura que foi introduzido na época do período colonial através das embarcações, né, o comércio entre os países. Houve, inclusive, um período ali em 1955 em que o Brasil foi considerado erradicado. O Aedes ele foi erradicado aqui do Brasil. Isso durou mais ou menos uns 10, 15 anos e aí ele foi novamente reintroduzido. E hoje em dia, né, pela grande questão da urbanização, pelas mudanças climáticas, pelo grande volume de tráfego de comércio e de pessoas, é muito difícil de erradicar ele novamente. Ele acaba sendo transportado tanto na fase adulta como em fase de ovos, podendo viajar conosco por grandes distâncias. Das características dele, então, a gente diferencia o Aedes aegypti dos outros mosquitos pela coloração. Então, ele é um mosquito preto e, predominantemente, a gente vai visualizar as pintinhas brancas nas patinhas dele. Com uma lupa, a gente já consegue enxergar o formato de lira, que é apresentado no tórax do mosquito, e acaba que, com o passar da vida do mosquito adulto, que pode chegar ali de 30 a 45 dias, ele pode acabar perdendo um pouco das suas escamas e fica mais difícil de visualizar. Mas ele é predominante preto com manchinhas brancas. E ele é um pouquinho menor também que os outros mosquitos, ele é de 3 a 4 milímetros o tamanho dele. E o seu ciclo de vida, ele passa por várias fases. Então, o primeiro ele é o ovo, vai para a larva, depois para a pupa, até se tornar um adulto. E geralmente isso leva de 7 a 10 dias para acontecer. E conforme a temperatura, quanto mais quente, mais acelerado é esse ciclo. Por isso a gente vê um número muito maior de mosquitos no verão e muito menos no inverno. Então, o ovo, quando eclode, vira a larva ela se alimenta de matéria orgânica diluída na água, de micro-organismos presentes ali. Quando se torna pupa, não se alimenta mais. E, posteriormente, a fase de pupa se torna um mosquito adulto, que é a fase alada dele, com as asas. E nesse videozinho que vocês estão vendo aí, é possível ver bem certinho o formato da lira no tórax do mosquitinho. Quanto ao habitat, né, o local que esse mosquito costuma passar a sua vida. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa espécie ela se adaptou tanto ao ser humano que ela é uma espécie urbana e doméstica. Ela está em locais bem urbanizados e com grande aglomeração de pessoas. E geralmente se abriga dentro e ao redor dos domicílios. E é bem raro da gente encontrar essa espécie em área rural ou em área de matas de vegetação. Quanto ao voo, é um mosquito que voa baixo, 1 metro e meio de altura, e em função disso, a gente observa que ele pica mais as nossas pernas, né, os nossos pés das pessoas, e ele também não tem o hábito de se deslocar muito longe de onde ele nasceu.
ele nascendo na minha casa, ele vai viver o resto da vida dele ali ou nos meus vizinhos. Ele não se desloca a muitas distâncias. Mas também a gente tem que cuidar nos apartamentos, nos edifícios, porque ele pode sim subir. Ele só pode subir no elevador acompanhando o ser humano, ou ele pode ser transportado através de um vasinho que foi comprado na floricultura, aonde continham ovos ali. Ele foi levado para o apartamento, no apartamento ele encontrou as condições para eclodir e se tornar um adulto. Então tem que cuidar em qualquer andar, em qualquer altura que a gente pode encontrar sim ele. E os hábitos de alimentação. Então, tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam de néctar e seiva das plantas, mas a fêmea precisa de proteína para a maturação dos seus ovos. Então, ela se alimenta de sangue humano, inclusive ela tem preferência pelo sangue do ser humano e de qualquer outro animal. E os seus períodos de atividade são sempre durante o dia, ela se alimenta durante o dia, sempre mais no início da manhã ou no final da tarde. Diferente do pernilongo comum que a gente escuta fazendo zumbido à noite, quando a gente quer dormir, a espécie, o Aedes aegypti, ele é um mosquito diurno. E aqui no vídeo a gente pode ver o mosquito se alimentando, então, de sangue, e é nesse momento que ocorre a transmissão do vírus para o mosquito. Então, ele precisa se alimentar de uma pessoa que esteja doente no período virêmico. Então, a doença tem que estar ativa dentro da pessoa para ele se contaminar. O vírus entra junto com o sangue, passa pelo sistema digestivo do inseto, passa por diversas barreiras do sistema imunológico, até vir novamente a se encontrar na saliva do inseto. E a próxima pessoa que o mosquito vier se alimentar vai ser contaminada com o vírus. Então, os vírus que ele transmite, além da dengue, tem a zika, a chikungunya, febre amarela urbana e, mais recentemente, o maiaro. Também foi verificado que é possível transmitir através do Aedes aegypti. E o período de incubação que o vírus fica, então, se replicando dentro do inseto até vir a ser encontrado na saliva dele, de 8 a 10 dias, dependendo também do tipo do vírus. E essa transmissão, então, se dá através da forma vertical, que é com a alimentação do sangue de uma pessoa infectada, e também pode se dar de forma horizontal, que é quando o mosquito fêmea, né, transmite para os seus ovos, e esses ovos já nascem contaminados com o vírus da dengue, zika, chikungunya, enfim, também tem essa possibilidade de transmissão para as próximas gerações através dos ovos. A questão da ovoposição. 3 dias depois da alimentação de sangue, os ovos estão maduros, estão prontos para serem colocados. E aí que a fêmea do Aedes aegypti vai buscar algum depósito para depositar os seus ovos. E ele coloca os ovos na parede interna de recipientes, tanto recipientes naturais quanto artificiais, e é colocado acima da superfície da água. Então, o ovo ele não encosta no líquido, ele fica acima. Caso não chova para aumentar o nível da água desse recipiente, o ovo fica viável ali em ambiente seco por até 450 dias. Isso é uma grande estratégia de sobrevivência desse vetor. Outra estratégia também muito eficaz dele é realizar a ovoposição em saltos. Isso significa que ele não coloca todos os ovos num único recipiente, num único depósito. Ele escolhe em torno de 3 a 6 depósitos e ele espalha um pouquinho em cada um deles. Então, a gente elimina um local, ainda tem todos os outros viáveis para nascer os descendentes do Aedes aegypti. Aqui tem uma representação, então, que mostra a diferença do pernilongo comum, que é o Culex, para o gênero Aedes. A diferença da ovoposição. O pernilongo, vocês podem ver ali, eles colocam todos os ovos juntinhos, um grudadinho no outro, direto sobre o líquido,
formando uma espécie de jangada. E aí, eu eliminando a água desse recipiente com água ali, eu inviabilizo todos os ovos. Já no outro lado tem a imagem do Aedes aegypti, colocando então na parede do recipiente, fora da água, e eu eliminando a água ali. Quando chover novamente, os ovos ainda vão estar grudados na parede e ainda podem eclodir as larvas e se tornar um adulto. Alguns atrativos, então, para o mosquito nos encontrar e algumas formas de repelir e de confundir ele para que ele não se alimente do nosso sangue. Então, ele se atrai através da nossa umidade, do odor que a gente emite, do dióxido de carbono emitido pela respiração, pela temperatura da nossa pele, o ácido lático e também em vestes escuras. Então, sempre tem aquela pessoa na família que vai dizer que atrai mais mosquitos que a outra, né? E é em função disso, é em função dos odores corporais, da temperatura, isso que o mosquito usa para nos encontrar e se alimentar do nosso sangue. E a gente pode repelir ele confundindo os receptores químicos que ele tem através do uso de repelente, passando repelente no nosso corpo, ou utilizando repelentes de tomada, que tem que ser colocados e repostos para garantir o efeito que é só momentâneo, no momento em que está sendo utilizado. E eu vou apresentar também para vocês um pouco das ações que o município realiza. A gente segue as diretrizes e os protocolos do Ministério da Saúde. Então, as ações, elas são, no geral, realizadas por todos os municípios do país praticamente da mesma forma. Então, aqui em Lajeado, as atividades de prevenção iniciaram aí por 2003, com a contratação dos agentes de combate a endemias. O primeiro foco, a primeira larva de Aedes aegypti foi encontrada em 2012 e só em 2016 que o município foi considerado infestado, onde houve a manutenção desse vetor aqui. E em 2021 houve então o primeiro caso de dengue autóctone, que é quando a pessoa se contaminou com o vírus aqui no município sem ter ido viajar para outro estado. Então, é uma doença recente para nós, a gente tem aqui pouco conhecimento ainda sobre ela e por isso a importância da gente conhecer esse vetor. São realizados, então, 4 levantamentos rápidos de índices entomológicos por ano. Esse levantamento ele serve para a gente saber o nível de infestação do município para o Aedes aegypti. Esse desenho aqui, ele representa um mapa do município dividido por bairros. Os quadradinhos verdes representam os quarteirões que foram sorteados para fazer nessa atividade. Dentro desses quarteirões que foram sorteados, os agentes de endemias visitam 20% dos imóveis. Então, eles começam visitando o primeiro imóvel e fazem um intervalo de 4 imóveis. Visitam este imóvel e fazem um intervalo de mais 4, e assim sucessivamente. Nessas visitas, eles visitam residências, terrenos baldios, comércios, obras, diversos tipos de imóveis. E eles coletam as larvas que eles vão encontrar nessas vistorias. Então, eles trazem essas larvas para o laboratório, a gente analisa, e através disso a gente sabe o nível de infestação do município. Esses são os últimos resultados desse ano. Em fevereiro teve 3,2, foi o índice de infestação, que enquadrou o município em situação de risco médio. Já em julho foi feito novamente, reduziu o índice de infestação, deu 2,1, mas sempre a tendência é diminuir no inverno em função da temperatura. Mas comparando esse mês de julho, foi o Lira que deu o índice de infestação mais alto. Nunca tinha dado tão alto assim nos outros invernos. Então, isso é uma situação que nos preocupa bastante. Nesse último resultado, então, do mês de julho, mais de 90% das larvas dos focos foram encontrados nas residências. Então, isso reforça a ideia que é um mosquito urbano e doméstico. Ele está na casa.
E os criadouros, então, principais ali foram as bromélias, os baldes, os pneus e os pratinhos de planta. E a bromélia é uma grande dificuldade, porque, como eu expliquei para vocês, os ovos vão estar grudados ali nas folhas da bromélia. Então, sempre que chover, pode haver a eclosão das larvas. Os agentes, então, realizam as visitas em todos os imóveis do município. Atualmente, a gente tem 18 agentes de combate a endemias e eles realizam uma média de 20 a 25 visitas por dia. A intenção nessas visitas é orientar a população dos locais em que ela deve vistoriar semanalmente no seu imóvel, para a gente conscientizar ela, para que ela faça de forma autônoma esse procedimento todas as semanas, porque é um mosquito que tem um ciclo de vida ali de em torno de 7 dias para se tornar adulto, então fazendo a visita uma vez por semana já é o suficiente. Nessas visitas são eliminados ou removidos os criadouros que foram encontrados no domicílio, e caso haja algum recipiente que não tem como ser removido, ou coberto, ou tampado, a gente usa a aplicação do larvicida. Então, um exemplo que a gente costuma utilizar é naqueles vasos grudados nas lápides dos cemitérios. Aquele não tem nenhuma forma de eliminar água, então nessas situações que a gente aplica o larvicida. Os pontos estratégicos são visitados quinzenalmente. Ponto estratégico são todos os ferros velhos, as borracharias, os cemitérios, as floriculturas. São locais que têm muitos possíveis criadouros de Aedes aegypti e a gente visita com mais frequência para diminuir o risco que aquele local gera para o seu entorno. Quando tem um caso suspeito, também é feito um raio de 150 metros no entorno da residência da pessoa que está com suspeita de dengue. São visitados esses imóveis para eliminação dos criadouros, para diminuir a densidade do vetor e impedir que o mosquito venha se alimentar do sangue da pessoa infectada e transmitir para outras. Então, a gente não aguarda a confirmação do laboratório, assim que a gente sabe da informação, já é realizada essa ação de forma imediata. Também é investido bastante em práticas de educação na rede de ensino, também nas feiras e em eventos do município. É feito campanhas publicitárias no jornal, rádio, carro de som, e também participação em diversos grupos da sociedade, como grupo de gestante, grupo de idosos, né, para tentar mobilizar e engajar essas pessoas também nas ações de combate e prevenção. É muito importante também a articulação de diversos setores e órgãos, como foi o caso do mutirão de limpeza, onde a gente envolveu a Secretaria de Obras, a Secretaria do Planejamento. Então, é muito importante essa atuação conjunta de diversos órgãos e setores para que a gente tenha uma ação efetiva de eliminação dos criadouros. Também tem as intervenções da vigilância sanitária para responsabilizar as pessoas que não eliminam os criadouros dos seus imóveis. Então, a orientação, e não havendo resolução, a gente encaminha a demanda para a vigilância sanitária. E o uso de inseticidas em saúde pública. Essa metodologia é o nosso último recurso, a gente aplica realmente em último caso, porque eu vou explicar para vocês por que não é tão eficaz esse uso, né? Não é a nossa primeira opção, e sim a última. Atualmente, a gente tem esses 3 inseticidas recomendados, pelo menos não tem como vender ele, é para uso exclusivo aqui do setor público, e já teve diversos outros inseticidas que foram recomendados e já estão em desuso. E isso se deve pela resistência do vetor a esses produtos químicos. Essa imagem aqui mostra um pouquinho, então, dessa resistência. Ali o primeiro grupo de mosquitos tem um deles que é azul. Esse mosquito azul, ele é naturalmente resistente
ao uso do inseticida, ele já tem uma característica genética que protege ele. Então, a gente aplicando nesse grupo o inseticida, o mosquito azul vai sobreviver, ele vai se reproduzir com os sobreviventes, vai transmitir essa característica genética para os seus descendentes, que também vão ser resistentes, e conforme a gente vai aplicando, no final a gente vai ter um grupo de praticamente 90% de insetos resistentes ao produto químico e não vai mais adiantar aplicar. Então, essa é uma dos motivos de não aplicar o inseticida de forma indiscriminada. O adulticida a gente pulveriza nos pontos estratégicos, então de tanto em tanto tempo se faz a reaplicação desse produto, que é de uso exclusivo dos pontos estratégicos. Esse produto a aplicação dele é na superfície, então ele é aplicado sobre as lápides, por exemplo, dos cemitérios, sobre as sucatas de um ferro velho, e ele tem um efeito residual. Ele vai permanecer ativo ali na superfície e vai ser liberado gradualmente o seu princípio ativo. E o inseto ele tem que pousar nessa superfície para morrer. Já o outro inseticida que a gente aplica nas áreas onde tem transmissão do vírus, ele é um equipamento postal, como também pode ser aplicado com esse acoplado no veículo. E ele tem uma nuvenzinha bem fininha, ele é uma gotinha super fina que a gente praticamente não enxerga. A aplicação dele é no espaço, então a gotinha está voando ali no ambiente e tem que cair em cima do mosquito adulto no momento do voo. A gotinha caiu no chão, já não está mais fazendo efeito, já não tem mais eficácia nenhuma. E aí é importante também para que se tenha um efeito desejado, que sejam observados diversos fatores, como, por exemplo, a condição climática. Às vezes a gente tem programado para aplicar em uma determinada área, a gente tem que cancelar porque tem muito vento, porque começou a chover, enfim, tudo isso a gente tem que cuidar para que a ação seja eficaz. O horário da aplicação, a gente sempre tem que aplicar no início da manhã ou no final da tarde, que é os horários de pico do mosquito. A velocidade tem que ser controlada, o equipamento também tem que ser o equipamento correto. E nesse mapa de calor a gente tem a indicação dos locais com transmissão viral, aonde está situada a moradia da pessoa que positivou por dengue. Então ali geralmente vai ser os locais que a gente vai estar aplicando, que a gente vai estar dando preferência para aplicar. E também é aplicado em alguns casos suspeitos, que a gente não aguarda para tomar a ação preventiva, a gente já aplica no caso suspeito também. E essa é uma ação que possui a eficiência bem limitada. Como eu falei para vocês, é um inseto que ele está vivendo ali dentro e ao redor da nossa casa. Ele pode estar muitas vezes escondidos atrás dos móveis, em locais onde vai ser difícil o inseticida penetrar e matar ele. Então, além do inseticida não matar todos os insetos adultos que vão estar ali naquele local, o inseticida não vai ter efeito sobre os ovos, nem sobre as larvas e nem sobre as pupas. Então, não tem sentido a gente deixar o mosquito nascer para tentar matar depois que é adulto. Então, é muito importante que nesse momento cada um faça a eliminação dos criadouros na sua casa e de forma complementar seja utilizado a aplicação do inseticida. Então, reforçando, né, que é muito importante receber o agente de endemias, o agente de saúde na sua residência, eles vão estar identificados e uniformizados, compreender, né, a importância de cada um fazer a sua parte semanalmente, porque realmente essas pequenas ações no cotidiano realizadas com frequência que vão garantir que a gente não tenha uma próxima epidemia, né, no próximo verão. Então aqui é o e-mail da Vigilância Ambiental, eu fico à disposição em caso de dúvidas, qualquer coisa me mandem por ali. Desculpa, tem um erro aqui de digitação, é vigilância.ambiental@lajeado, tá? Qualquer coisa eu estou à disposição por ali.